Olá, meus caros alunos de Direito Civil da Faculdade Drummond, campus Tatuapé. Estamos de volta aqui com nossa aula sobre direitos reais. Na verdade, nós estamos falando especificamente sobre direito de propriedade. Na sequência das nossas aulas, já todas elas gravadas via YouTube, nós estamos tentando aí transmitir para vocês esse conhecimento na época de pandemia. Eu espero que todos vocês estejam bem, que vocês estejam com tranquilidade, que possam estudar, aproveitar esse momento de pandemia para poder estudar mais, se dedicar mais aos estudos. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldades de acesso à internet. As aulas ao vivo são boas ferramentas de trabalho também, mas se eu deixar gravados pequenos vídeos de 20 minutos, 15, 25 minutos, eu acredito que vocês possam acessar na sala de vocês, a hora que vocês quiserem, na casa de vocês, no celular, que possam então assistir as aulas e deixar os comentários que vocês acharem pertinentes relacionados ao tema ou a qualquer outro tema que vocês tenham dúvida. Assim como essa nossa aula de Direito Civil, eu tenho uma outra turma de Direito Penal no Campus Penha e deixo para vocês lá aulas também de Direito Penal, parte especial. Nós paramos nossa aula passada falando sobre direito de propriedade, especificamente falando sobre construções e plantações. São espécies de aquisição por acessão. Acessão, com o primeiro S e dois S depois, são formas de aquisição da propriedade. Então nós estamos trabalhando com essa ideia de aquisição da propriedade agora de forma artificial, de forma não natural, uma forma, digamos assim, simples de aquisição da propriedade, que vem na cabeça da gente geralmente em duas manifestações agora que estamos tratando. Primeiro, a aquisição via plantação e segundo, a aquisição via construção. Vocês sabem que existe uma lógica, um princípio do direito civil, que eu não sei se foi dado a vocês ou se não foi, que se chama princípio da gravitação jurídica. O que é o princípio da gravitação jurídica? O acessório segue o principal. Então, sempre alguma coisa acessória segue aquela coisa que é principal. Então, o sistema solar, os planetas giram ao redor do sistema solar. O Sol é o principal, os planetas são acessórios. Essa ideia já é antiga, né? Porque já discutiu-se isso mundo afora, quando se decidiu que a Terra não era o centro do universo e que o Sol era o centro de um sistema, mas que existiam tantos outros sistemas que poderiam também influenciar na sistemática da interpretação dos planetas. Então, quando se fala que o principal, o acessório segue o principal, e nesse tema específico que nós estamos falando, lembro a vocês a leitura do artigo 79 do Código Civil. É importante ler esse artigo para poder compreender bem a questão. Vou até abrir para vocês esse artigo para ficar mais fácil e mais legal. Vamos ler o artigo 79 do Código, que ele trata essa teoria que eu acabei de mencionar a vocês. Vamos lá, 79 do Código. São bens imóveis o solo e tudo quanto nele incorporar, natural e artificialmente. Então, o solo é um bem imóvel e ele é incorporável. Coisas podem ser incorporadas no solo, natural ou artificialmente. Em tese, o solo é o principal, aquilo que se incorporar nele é o acessório. Então, a construção ou a plantação, em regra, adquire status de acessório quando estamos falando desta teoria. Por que eu estou batendo nessa questão primeiro? Porque o código começa a solucionar o conflito, ou começa a esclarecer as pessoas, que a lógica é muito clara, no sentido de que a construção ou a plantação, em regra, pertence ao proprietário. O proprietário do imóvel, do solo, é o proprietário da construção, é o proprietário da plantação. Vamos ver o artigo 1253 do Código. Toda construção ou plantação existente em um terreno presume-se feita pelo proprietário e às suas custas, até que se prove o contrário. Então é uma presunção relativa de que toda construção ou plantação que se encontrar em solo pertence ao proprietário do solo. Esta presunção é relativa porque admite prova em contrário. Então é possível provar-se que terceira pessoa plantou ou edificou em solo alheio. Essa questão de construir em solo alheio é uma questão bastante complexa, porque gera toda essa discussão a respeito de que a quem pertence a plantação, a quem pertence a construção. Os artigos seguintes têm como objetivo solucionar este conflito. Qual conflito?
a quem pertence a plantação ou construção quando terceira pessoa, que não é a proprietária, planta ou constrói. Então vamos ver o artigo 1254. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno próprio, com sementes, plantas ou materiais alheios, adquire a propriedade destes. Então eu tenho o meu solo e eu planto, construo, edifico, semeio com semente, material de terceiro. Então eu pego a semente de café do meu vizinho e planto no meu terreno. Como eu sou o dono do terreno, em tese eu sou o dono da plantação, mas eu sou obrigado a pagar o valor das sementes para o meu vizinho. E se eu agir de má fé, eu devo também responder por perdas e danos. Se o meu vizinho não pôde plantar porque eu roubei as sementes dele e plantei na minha terra, além de devolver a semente, eu devo devolver o que ele perdeu em decorrência do meu comportamento. Lembro a vocês que a boa-fé se presume, a má-fé se prova. Eu preciso demonstrar que a pessoa agiu de má-fé. Agir de má-fé é ter conhecimento que está fazendo algo errado e aí assim prosseguir naquela execução. Vamos lá. Artigo 1255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções. Então, se eu plantei, construí, edifiquei em terreno alheio, eu vou perder o que eu plantei, eu vou perder o que eu construí, eu vou perder o que eu edifiquei. Se eu agir de boa fé, eu vou ter direito à indenização. Então, eu vou ter que demonstrar que eu estava imbuído de boa fé para ter direito a algum tipo de indenização. Pessoal, é diferente ter direito à indenização de ter direito à própria planta, à própria semente. Eu não tenho direito à semente, eu não tenho direito à planta, eu não tenho direito à construção. Eu tenho direito apenas, então somente, a ser indenizado por aquilo que eu fiz. Então essa é a regra geral do código. Então, primeira regra, quem constrói, planta, semeia em terreno próprio com semente alheia, devolve o valor da semente, devolve o valor da construção, e se tiver de má fé, ainda paga perdas e danos. Segunda regra, quem planta, semeia, constrói em terreno alheio, perde o que plantou, perde o que semeou. Se tiver de boa fé, vai ter direito à indenização. Aí vem o parágrafo único do 1255. Se a construção ou plantação exceder consideravelmente o valor do terreno, aquele que, de boa fé, plantou ou edificou, adquirirá a propriedade do solo, mediante ao pagamento de indenização fixada judicialmente, se não houver acordo. O parágrafo único do 1555, ele é uma inversão da regra geral. Qual é a regra geral? O acessório segue o principal, e essa regra de acessório principal considera que, em regra, o solo é o mais caro e a plantação e a construção é o mais barato. Mas nem sempre é assim. Eu posso ter um solo e uma construção valiosa em cima dele. Então eu construo um prédio de apartamentos, valiosíssima, num terreno que não tinha valor, de repente edifiquei um prédio de apartamentos super valioso em cima. Essa edificação de um prédio de valor em cima do imóvel inverte a lógica de principal e acessório, dando a entender que essa definição de principal e acessório ocorre com base no valor do bem ou produto. No valor do bem ou produto. Então essa mudança de consideração é importante e bastante incomum no nosso direito, né? Porque a regra é entender que o solo é o principal e a plantação é o acessório. Mas às vezes pode ser que a plantação ou a construção teve um valor exagerado, exorbitante com relação ao terreno, e aí inverte-se a regra. Qual é a regra? A plantação ou a construção passou a ser o principal e o solo passou a ser o acessório. Então, quem, nessa condição de boa fé, plantou ou construiu em terreno de outra pessoa, de boa fé, e esse terreno tem valor consideravelmente inferior
ao valor da construção ou plantação, aquele que construiu e plantou em terreno alheio vai ter o direito de adquirir a propriedade, mediante o pagamento de uma indenização. Indenização em valor fixado judicialmente. Se não houver acordo, é claro, se houver acordo, as pessoas sentam no acordo e acabou. Mas vocês perceberam aí, pessoal, a lógica da inversão do que é principal e do que é acessório? Então, beleza, vamos lá. Artigo 1256. Se de ambas as partes houve má-fé, adquirirá o proprietário as sementes, plantas e construções, devendo ressarcir o valor das accessões. Então, se o sujeito, todo mundo, o dono do solo está de má-fé e o construtor, a pessoa que planta e que semeou também está de má-fé. Se ambos estão de má-fé, ao proprietário caberá a propriedade das coisas, mas ele deve indenizar quem plantou, semeou ou construiu. Parágrafo único. Presume-se a má-fé do proprietário quando o trabalho de construção ou lavoura se fez em sua presença e sem a sua impugnação. A pessoa plantou no seu terreno com você dentro do terreno. Você viu plantar e fingiu que não viu nada. Isso já é má-fé. Ok, pessoal? Tranquilos. Artigo 1257. O disposto no artigo antecedente aplica-se ao caso de não pertencerem sementes, plantas e bens a quem de boa fé as empregou em solo alheio. Então, mais uma vez, semente plantada de má fé dos dois lados. O que acontece aí é a aplicação do dispositivo anterior. O proprietário das sementes, plantas e materiais poderá cobrar do proprietário do solo a devida indenização, quando não puder havê-la do plantador ou construtor. Então, vamos supor, o C é o dono da semente, o A é o dono do solo, o B foi quem plantou. Então, o B plantou a semente do C no solo do A. O C pode cobrar a indenização tanto do A quanto do B. Ok? Essa é a questão desse artigo. Vamos lá, pessoal, vamos avançar aí, que nós temos muito a enfrentar. Esse período de pandemia, seria bom que vocês se dedicassem de forma integral a tudo aquilo que é importante para a gente, para que vocês possam aí ter uma construção jurídica bem interessante. Essa aula de hoje, para preparar para vocês, eu dei uma olhada no livro do professor Flávio Tartucci, Direito Civil, Direito das Coisas. É um livro que eu gosto bastante, bem atualizado, bem legal. Eu tenho uma biblioteca bem grande de livros, cada vez eu consulto eu olho eu acho interessante, para a gente possa estar sempre aí visto as coisas mais atualizadas para vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais. 1258. Esse dispositivo é um pouco diferente. Aqui é quando a construção de uma casa, de um imóvel, invade a propriedade de outra pessoa. Então eu construo sobre o solo de outra pessoa. Não é que a construção toda está no solo de outra pessoa, não é toda a construção, é parte dela. Então vamos lá. Porque até agora está escrito a parte de cima, os artigos anteriores era eu construí, plantei e semeei no terreno do outro. Agora não, agora eu construo no meu terreno, mas parte da construção ocupa o imóvel alheio. Vamos lá? Se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte, então a minha construção está construindo no meu terreno, mas invadiu o solo alheio. Invadiu o solo alheio em proporção não superior à 20ª parte do solo alheio. Então eu vou pegar o terreno alheio, vou dividir em 20 partes. Se a ocupação que eu fiz for inferior a uma dessas 20 partes, eu vou adquirir a propriedade, se eu estiver de boa fé. Eu invadi e vou adquirir a propriedade. Certo? Tranquilos. Se o valor da construção exceder a esta parte, ou seja, se for além da 20ª parte, eu respondo por indenização, que represente também o valor da área perdida e a desvalorização da área remanescente. Então eu posso aí construir no terreno alheio, adquirir a propriedade e ser obrigado a pagar indenização. Pagando em décuplo, pagando em 10 vezes as perdas e danos previstas neste artigo, o construtor de má-fé adquire a propriedade do solo que invadiu, se em sua proporção à 20ª parte deste, o valor da obra exceder consideravelmente o dessa parte e não puder demolir a poção invasora sem grave prejuízo para a construção. Em tese, quem está de má fé vai ter que demolir o que construiu. Aqui é uma exceção. Você está de má fé, construiu o terreno ali, você demole. Só não vai demolir se provar que é a lei da 20ª parte e pagar 10 vezes o valor de indenização por danos morais.
É uma regra bastante punitiva para quem está de má fé. Último artigo, 1259. Se o construtor estiver de boa fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte deste, adquire a propriedade do solo invadido e responde pelas perdas e danos que abranjam o valor da invasão a crescer a construção, mais o da perdida e da desvalorização. Se de má fé, será obrigado a demolir o que construiu, pagando perdas e danos que serão devidas em dobro. Então, é bastante claro. Quem está de boa fé, recebe a propriedade. Quem está de má fé, deve demolir. A hipótese de má fé não demolidora é a hipótese de má fé do parágrafo único do artigo 1258. Bem, meus pessoal, acredito que ficou claro essa aula para vocês, que tenha bastante conteúdo, que vocês possam aproveitar bastante. Vamos dar uma olhadinha no que diz respeito a um enunciado das Jornada de Direito Civil trazida pelo professor Flávio Tartucci. O direito à aquisição da propriedade do solo em favor do construtor de má fé somente é viável quando, além de os requisitos previstos em lei, houver necessidade de proteger terceiros de boa fé. Então, terceiro de boa fé quem é? Vamos dar um exemplo, pessoal. O sujeito constrói um prédio de apartamentos. Parte no seu terreno, parte no terreno do vizinho. Essa construção que ele fez no terreno do vizinho foi de má fé. Ele sabia que era terreno do vizinho e mesmo assim resolveu construir. Não deu nem bola para isso. Construiu de má fé. Só que terceiras pessoas compraram apartamentos naquele imóvel. A compra desses terceiros se deu de boa fé. Essas terceiros compraram, não sabiam desse imbróglio, dessa questão toda. Então eles estão de boa fé. Eles devem ter seus interesses protegidos. A demolição do prédio de apartamento seria muito gravosa e muito prejudicial. Tá certo, pessoal? Bom, até o nosso próximo encontro. Nos vemos aí vendo uso campeão de bens móveis. Um grande abraço e até a próxima.